Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso devocional do dia 10 de fevereiro? Sim, do dia 10 de fevereiro, nós vamos falar sobre o Salmo 91. Hoje o nosso devocional é esse, o Salmo 91 e o versículo 1 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, esses salmos falam sobre descanso. Como nós podemos ter descanso? Como nós podemos descansar passando por tantas coisas? Aonde há descanso? Para quem está passando por lutas e dificuldades? Aqui nos diz que esse salmo é muito conhecido por todos, mas esses salmos, ele é verdadeiro na vida daqueles que habitam, porque já começa aqui falando para quem é esse salmo. Esse salmo é falado por todos, esse salmo muitas pessoas têm decorado, mas olha só, ele tem uma pessoa específica para ter essas bênçãos aqui. Tem uma pessoa específica, aquele que habita. Não está falando daquele que não habita, está falando daquele que habita. E habitar é o quê? Morar, é permanecer, é ter um lugar fixo. Não é fazer uma visita somente. É morar, é estar na presença do Senhor, é viver com o Senhor todos os dias. Não é só ir fazer uma visita quando precisa, quando fala assim, a casa caiu, quando está tudo desmoronado, quando está o caos na sua vida, quando você está na pior situação da sua vida, agora eu vou buscar Deus. É em momentos assim que você busca Deus? Não é só nesses momentos. Você tem que ter permanência, você tem que ser constante. Você tem que habitar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há descanso para você em meio às lutas, em meio às dificuldades da sua vida. Há descanso para você na doença, há descanso para você em qualquer situação. Quando você habita, quando você permanece, quando você está realmente firmado em Deus, quando você tem intimidade com Ele todos os dias, esse salmo é para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita não fala de visita, fala de morada. Viver constantemente não é alguém que procura Deus só quando precisa, mas permanece com Ele em todas as situações. Nós já vemos ali em Filipenses 4, acho que é Filipenses 4, que fala quando Paulo escreveu Filipenses 4, quando ele escreveu aquela frase famosa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde Paulo estava? Paulo estava preso. Paulo não estava vivendo uma vida boa, não. Paulo não estava vivendo os seus sonhos, não. Paulo estava sofrendo. Paulo estava na prisão quando ele escreveu: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele fala? Que ele sabia estar, sabia passar necessidade, como sabia ter abundância. Então, em todos os momentos que nós temos que estar na presença do Senhor, eu posso passar pelo desemprego, eu posso estar trabalhando, mas eu posso também estar desempregado, eu posso estar sã, mas eu também posso estar doente com Ele, com Cristo. Eu posso passar todas as lutas da minha vida com Ele, todos os meus problemas da minha vida, eu posso passar com Ele, porque é Ele que me fortalece. Paulo é um exemplo para nós, porque estava preso e escreveu isso, que ele podia todas as coisas naquele que fortalece ele. E ele aqui fala do esconderijo.
O esconderijo é um lugar secreto, esconderijo é lugar de intimidade, esconderijo é lugar de proteção, é um lugar reservado. Então é na minha intimidade com Deus. O esconderijo é quando eu tenho intimidade com o Senhor, quando eu busco o Senhor todos os dias, quando Ele é a minha primícia, quando a primeira coisa que eu faço quando eu levanto é orar, é buscar a proteção dEle, é buscar a direção dEle para aquele dia, que seja um dia de vitória, mesmo que eu sei que as coisas não estão bem, mesmo que eu não estou vendo as coisas que eu queria ver, não estou enxergando, mas eu busco primeiro a Deus para Ele dar a direção, para Ele me proteger aonde quer que eu esteja, que eu tenha proteção, que eu tenha vigilância no meu andar, no meu falar, no meu ver, no meu ouvir, nos meus pensamentos. Ele é minha primícia. Essa é a intimidade que nós temos que ter com o Senhor, essa é a intimidade que Ele quer conosco. Nós vemos que quem vive em comunhão com Deus encontra proteção verdadeira. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós temos segurança, gera segurança isso em nós. E quanto mais perto de Deus, mais descanso nós temos. Nós já vemos quando Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados. É Ele que dá o descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Você já sabe o que é ter paz em meio ao caos? É isso. É essa paz interior que nós temos em meio ao nosso redor. Pode estar desmoronando tudo. E você ter paz, é isso que esse versículo quer dizer para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode passar por qualquer situação que ele passa em paz. Semana passada, acho que foi que nós estávamos passando por uma situação que a gente falou, e agora, Deus? Mas sabe que foi uma coisa assim, que uma experiência para nós muito boa, porque eu consegui entender isso aqui, aquele que habita, aquele que mora na presença do Senhor, que permanece, que busca, que ora, que chora, que clama, que confia, porque está orando todos os dias, está buscando todos os dias, está todos os dias na presença do Senhor, é isso, é confiança. E eu olhava assim para o meu esposo, e ele dormindo, eu olhava aquela paz, até roncava. Como assim? É essa segurança. Você pode estar com muitos problemas na sua vida, mas você consegue dormir. Não é porque está tudo bem que eu estou tão sossegada, que eu estou confiando. Esse versículo fala para mim confiar. Se eu estou habitando, eu tenho descanso. O Altíssimo está acima de todos os meus problemas aqui embaixo. Ele está no alto, ele vê, ele sabe o que preciso, ele cuida de nós. E nós estávamos com problemas assim financeiros, porque janeiro já viu, né? É conta que vem, que vai, é férias que você pega, mas aí você já gastou tudo em dezembro, a festa, e vem conta. E nós estávamos assim, meu Deus, como fazer? Como fazer? E a gente precisava de uma quantia. E nós dormíamos. E nós estávamos assim pensando, e agora? Preciso pagar isso, preciso pagar aquilo. O dinheiro já foi. Mas nós conseguimos descansar. Eu vivi isso. Nós presenciamos Deus nos dando descanso. E meu marido falou, não, imagina. Porque se fosse em outro tempo, nós estávamos sim correndo atrás da solução. Mas não precisávamos correr atrás da solução, porque a solução vem até você. E nós
pela misericórdia do Senhor, para a honra e a glória dele, ele nos deu um sinal. E nós conseguimos pagar nossas dívidas, nossas contas. Graças a Deus. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que confia, ele cuida, ele não deixa você envergonhado, porque ele está com você. E quando nós vemos assim a solução de Deus, o milagre de Deus acontecer, a nossa fé aumenta mais. Mais intimidade nós queremos ainda mais com Ele. Então, gera isso, gera confiança, gera mais fé em nós quando nós passamos por milagres. E assim a intimidade com Deus. Mais perto dele nós queremos estar, mais milagre dele nós vemos em nossas vidas. Quantas e quantas pessoas que se desesperam em meio às dificuldades, quantas pessoas não tiram a sua própria vida por causa de dinheiro, por causa de dívidas. A maioria das pessoas, quem não tem dívida hoje em dia, quem não passa por situações financeiras, hoje em dia, tirar a própria vida por causa de um papel, por causa de um dinheiro, por causa de... Ai, eu não consigo entender, gente. Mas é isso. O desespero leva a isso. Porque não tem Deus, porque não conhece a Deus, porque não confiou em Deus, porque não habitou com Deus. Mas o Senhor nos dá esta palavra hoje. Estarmos habitando com Ele, morar com Ele, morar, habitar, ter intimidade com Ele. É ser uma pessoa constante, sabe? Ter aquela intimidade, conhecê-lo e saber quem Ele é, quem você é quando você tem Deus. Você consegue saber quem você é quando você tem Deus. Ele opera milagres e grandes coisas em nossas vidas quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós descansaremos. Ele nos dá esse descanso. Você tem esse descanso? Se você não tem esse descanso, você pode conseguir esse descanso em Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados. Ele te dá o descanso que você precisa. Confia no Senhor, busca o Senhor e você vai ver grandes coisas em sua vida acontecer, que humanamente muitas vezes a gente nem acredita, mas tudo isso é porque nós buscamos ao Senhor e cremos no poder dele em meio a qualquer situação. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado nesse dia. Amém.